Dando continuidade ao nosso dia, né, eu vou chamar aqui para o nosso tema terapias-alvos, proteínas recombinantes, anticorpos monoclonais, RNA, mensageiro e desafio para o desenvolvimento de produtos. A professora Débora, a Débora Costa, ela vai fazer uma exposição aqui, um pouquinho da história dela, que ela é professora adjunta do Departamento de Produtos Farmacêuticos dessa casa, na área de desenvolvimento, produção e controle de qualidade de medicamentos biológicos. Ela é doutora em ciências, área de concentração em bioquímica, fez doutorado, parte do doutorado na Universidade de Utah, né, State University, e é mestre em bioquímica e imunologia, na área de concentração também bioquímica. Ambos os títulos pelo UFMG. Ela tem grande experiência na área de produtos biológicos, vários projetos aí com desenvolvimento de proteínas recombinantes, e ela trouxe aqui um pouquinho dessa expertise para apresentar para a gente. Queria fazer uma colocação aqui que hoje foi um dia cansativo, mas muito rico, né? Daqui a pouco, assim que a gente terminar, vai ser um sextou brilhante, né? Porque hoje eu tive a oportunidade de aprender muito com vocês e agora com a professora Débora Costa. Então, boa tarde a todos. Como eu fui apresentada, meu nome é Débora, eu sou professora aqui da Faculdade de Farmácia, na área de medicamentos biológicos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite a todos os organizadores do evento. É um grande prazer estar aqui. E também gostaria de parabenizá-los pela realização desse evento tão relevante. A nossa palestra agora, então, é sobre aspectos gerais do processo produtivo de biofármacos. E nós vamos abordar, ao longo dessa palestra, inicialmente, conceitos relacionados com esses medicamentos. Tá dando eco aí para vocês? Tá ok? É porque aqui para mim fica parecendo que tá com eco. Não, então tá. Inicialmente, nós vamos abordar sobre conceitos de medicamentos biológicos e aspectos de mercado desses produtos. Em seguida, vamos analisar aspectos gerais do processo produtivo, que engloba etapas upstream e downstream. A etapa upstream consiste no crescimento celular ou crescimento microbiano, e as etapas aqui downstream representam a recuperação e purificação do biofármaco, da biomolécula-alvo. Por fim, nós vamos elencar alguns desafios na produção desses medicamentos. Então, começando aqui com a conceituação de medicamentos biológicos. O que são medicamentos biológicos? De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os medicamentos biológicos consistem em moléculas complexas de alto peso molecular, são principalmente proteínas, obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou por procedimentos biotecnológicos. Esses procedimentos biotecnológicos incluem manipulação ou inserção de um material genético através de técnicas como tecnologia do DNA recombinante ou alteração dos genes que ocorre devido à irradiação, produtos químicos ou seleção forçada. Os medicamentos biológicos aqui no Brasil são regulamentados pela RDC 55 de 2010, que é uma legislação que está de acordo com os requisitos estabelecidos internacionalmente. Nós temos vários produtos que são classificados como produtos biológicos, ainda de acordo com essa RDC. Então, nós temos vacinas, soros hiperimunes, hemoderivados, biomedicamentos classificados em medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal, medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos, anticorpos monoclonais, medicamentos contendo micro-organismos vivos, atenuados ou mortos. Então, nós temos aí uma ampla categoria de produtos que são considerados medicamentos biológicos, produtos biológicos, além também das terapias gênicas e terapias celulares que são regulamentadas por outra resolução. Os medicamentos biológicos podem ser agrupados em dois grandes grupos.
Então, nós temos aqueles obtidos por formas tradicionais, que são aquelas a partir da obtenção de extratos de tecidos de animais ou de fluidos de doadores humanos, como, por exemplo, a insulina, que era obtida a partir de pâncreas de animais, imunoglobulinas obtidas a partir de plasma, fatores de coagulação. E nós temos também um outro grupo de medicamentos, que são os medicamentos obtidos por meio de técnicas modernas de biotecnologia, como tecnologia do DNA recombinante, tecnologia do hibridoma. Dentro aqui desse grupo de medicamentos, nós podemos também agora pensar em medicamentos biológicos personalizados, que seriam, por exemplo, um anticorpo monoclonal desenvolvido especificamente para um indivíduo, que desenvolveu um determinado tipo de neoplasia e nós, no futuro próximo, a gente espera que a gente seja capaz de produzir um anticorpo monoclonal que vai atuar exatamente nas mutações apresentadas por aquele paciente. Com o desenvolvimento das tecnologias do DNA recombinante e tecnologia dos hibridomas, associado com os avanços na tecnologia de cultivo de células, principalmente pensando no cultivo de células de mamífero, nós conseguimos uma revolução na produção de medicamentos biológicos. E hoje a gente consegue, então, produzir proteínas no laboratório com a sequência de resíduos de aminoácidos idêntica às proteínas produzidas no nosso organismo. Conseguimos produzir biofármacos de segunda geração que apresentam propriedades farmacocinéticas, farmacodinâmicas otimizadas, com sequências de resíduos de aminoácidos produzidas para que eles tenham essas propriedades otimizadas. E pensando aqui na terapia personalizada, na medicina personalizada, com essas técnicas, a gente conseguiria, então, produzir um anticorpo monoclonal específico, com uma sequência que seja direcionada para um determinado antígeno específico. Esses produtos obtidos pela biotecnologia moderna são frequentemente denominados biofármacos, que vem de um termo que foi cunhado na década de 1980 para diferenciar esses produtos dos produtos obtidos de forma tradicional. Então, a gente tem o termo biopharmaceuticals, que pode ser traduzido como biofármacos ou biofarmacêuticos. O primeiro produto recombinante aprovado para uso em humano foi a insulina, lá em 1982, produzido em Escherichia coli, uma bactéria. O primeiro anticorpo monoclonal foi em 1986, que era um anticorpo com uma função imunossupressora, um anticorpo murino. E até julho de 2018, na Europa e nos Estados Unidos, nós tivemos 374 biofármacos registrados. Desses, 285 insumos farmacêuticos ativos eram diferentes. E esses produtos apresentam as principais indicações terapêuticas, sendo câncer, doenças inflamatórias, hemofilia e diabetes. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução do número de aprovação de biofármacos na Europa e nos Estados Unidos. Então, até 1989, nós tínhamos 9 produtos aprovados, chegando aqui em 2015 até julho de 2018 com 112 biofármacos aprovados na Europa e nos Estados Unidos. Uma questão interessante e importante a gente destacar é com relação ao custo de desenvolvimento desses produtos, tanto de desenvolvimento quanto produção. Pensando aqui no custo de desenvolvimento desses produtos, um produto biológico novo custa cerca de 2,6 bilhões de dólares para ser desenvolvido. Passando para um biosimilar, esse custo é bastante reduzido, mas ainda assim tem um alto valor agregado. Para o desenvolvimento de um biosimilar, são necessários cerca de 100 a 250 milhões de dólares de investimento. E o tempo de desenvolvimento de um biosimilar vai de 5 a 9 anos, e de um medicamento biológico novo, acima de 10 anos. Comparando com um medicamento genérico de síntese química, uma molécula pequena, nós temos aí um custo de cerca de 2 a 3 milhões, com um tempo aí de desenvolvimento de 2 a 3 anos. Então, é uma diferença aí bastante relevante. Com esse alto custo, esse alto valor agregado dos medicamentos biológicos, a gente tem um gasto do Sistema Único de Saúde com esses produtos. Nós temos também muitas judicializações acerca desses produtos. E um dado que deixa claro, explícito, esse alto valor agregado dos medicamentos biológicos é que do gasto o valor de compra de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, 60% está relacionado com gasto com compras de medicamentos biológicos
E desses 60%, representa apenas 12% da quantidade de medicamentos. Então, realmente são produtos que apresentam um alto valor agregado. Pensando em terapia gênica, a gente tem ainda um valor mais elevado ainda. Com isso, eu gostaria aqui de destacar a importância do desenvolvimento de tecnologias nacionais para a produção desses produtos. E a necessidade do desenvolvimento também da implantação de políticas públicas, para que a gente consiga ter um fomento no desenvolvimento do Parque Industrial Biotecnológico Brasileiro. Um exemplo dessas políticas públicas consistem nas parcerias para o desenvolvimento produtivo, que são acordos estabelecidos entre o Ministério Público e um laboratório público associado com uma empresa privada, com uma ou duas empresas privadas. Uma dessas empresas precisa deter a tecnologia de produção do medicamento biológico e essa empresa transfere a tecnologia para um laboratório público nacional. Então, é uma política pública que visa fomentar o desenvolvimento do Parque Industrial Tecnológico Brasileiro. Aqui a gente tem alguns exemplos de medicamentos que estão em parcerias para desenvolvimento produtivos, com a parceria de laboratórios públicos e de empresas privadas. Então, a gente tem desde medicamentos como a insulina e a somatropina, chegando a moléculas mais complexas, como proteínas de fusão, etanercept e anticorpos monoclonais. Nós temos hoje o desenvolvimento de um parque industrial biotecnológico. Nós temos empresas brasileiras que possuem plantas biotecnológicas para a produção de biofármacos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, a Bionovis, com a produção do infliximab. Nesse caso, foi através de uma parceria para desenvolvimento produtivo com a Janssen. A Janssen fez a transferência de toda a tecnologia, inclusive do banco de células, então o produto é o produto originador que é produzido. Nós temos também a Alibis com planta de biotecnologia, com a produção do rituximab, que é um anticorpo monoclonal, também através de uma PDP. Nesse caso é um medicamento biosimilar. Temos o Cristália com a produção da somatropina, cujo desenvolvimento foi feito através de uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas. E também a gente tem aqui o exemplo da Eurofarma com a produção do Filgrastim, e todas essas empresas aqui estão desenvolvendo vários outros produtos biológicos. Temos também a Bion. A Bion eu queria relembrar que ela é uma spin-off da Biobras. A Biobras é uma empresa que foi estabelecida em 1975 em Montes Claros, aqui em Minas Gerais, e que conta aqui com a participação na sua fundação de um professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Marcos Mares Guia, que foi professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia. Então, que traz bastante orgulho aí pra gente. E na década de 1970, aqui no Brasil, em Montes Claros, a gente tinha a produção da insulina a partir da extração de pâncreas de animais. Na década de 1990, foi feito o desenvolvimento da tecnologia para a produção da insulina recombinante, em parceria com professores da Universidade Federal de Brasília, e a gente tinha a exportação da insulina recombinante na década de 1990, sendo que a Biobras era uma das únicas empresas mundiais com a produção de IFA de insulina. Em 2000, a Biobras foi vendida para a Novo Nordisk e a Bion é uma spin-off da Biobras, que detém que ficou com a patente da insulina. Então, é um exemplo que a gente tem aí de participação dos nossos professores no desenvolvimento da biotecnologia nacional. Não posso também deixar de mencionar os laboratórios públicos. Então, nós temos vários laboratórios públicos, centros de pesquisa com desenvolvimento de produtos biológicos. Então, aqui a gente tem o Biomanguinhos, FUNED, Tecpar, Butantan, CT Vacinas. A gente tem os laboratórios públicos com a experiência de décadas na produção de vacinas e agora também com a produção dos IFAs de biofármacos. Falando agora, então, sobre aspectos do processo produtivo de biofármacos. Como que esses medicamentos são produzidos? São duas etapas principais que nós temos na produção de medicamentos biológicos, de biofármacos, que são divididas em etapas upstream e etapas downstream. A etapa upstream consiste no crescimento microbiano ou no cultivo celular. Nessa etapa, as células recombinantes vão ser cultivadas em equipamentos que vão garantir todas as condições necessárias para o crescimento das células e para a produção do biofármaco. Em seguida, esse cultivo que contém as células geneticamente modificadas e o biofármaco que foi produzido
vai passar para as etapas seguintes, que são chamadas de etapas downstream. Nessa etapa downstream, será feito a recuperação e a purificação do biofármaco. Então, a partir do cultivo celular, é necessário obter o biofármaco de forma purificada. Com o biofármaco purificado, é feito, então, a formulação e o invase desse medicamento. Então, aqui a gente tem as etapas gerais para a produção de um biofármaco. Para que a gente possa iniciar essa etapa upstream, nós precisamos de uma linhagem celular modificada geneticamente. Uma linhagem celular na qual tenha sido introduzido o gene que codifica o nosso biofármaco. Então, o gene que codifica a insulina, o gene que codifica um anticorpo monoclonal, o gene que codifica a molécula que a gente tem interesse em produzir. A partir dessa linhagem celular recombinante que é desenvolvida através de um processo de pesquisa e desenvolvimento, é necessário se estabelecer um banco de células mestre, um banco de células de trabalho, que são armazenados em temperaturas baixas para que a gente consiga manter as características da célula. A partir dessas alíquotas de células modificadas geneticamente, é feito então o cultivo para a produção do biofármaco. Bom, se a gente pensar aqui nessa linhagem celular modificada geneticamente, quais são os tipos de organismos que podem ser utilizados para a produção de biofármacos? Então, nós temos desde bactérias, leveduras, plantas, passando por células de inseto até células de mamífero e animais transgênicos. Então, todos esses sistemas podem ser utilizados para a produção de biofármacos. Os biofármacos, como eu disse, são principalmente proteínas. E muitas proteínas apresentam modificações pós-traducionais. Uma modificação pós-traducional, que é bastante importante no caso de biofármacos, consiste na glicosilação. Aqui a gente tem a representação de uma proteína, que é a eritropoietina, cuja estrutura tridimensional está representada em verde, ligada no seu receptor. A eritropoietina é uma glicoproteína produzida pelas células dos rins do nosso organismo, que atua na diferenciação de células na medula óssea, células progenitoras presentes na medula óssea em eritrócitos. E aqui a gente tem a representação da eritropoietina ligada nos receptores de células progenitoras. Então, é um exemplo de uma proteína que é produzida como biofármaco e que é uma glicoproteína. A N-glicosilação, que é o principal tipo de modificação pós-traducional que a gente tem em biofármacos, é bastante importante para a atividade biológica e também para a imunogenicidade desses produtos. Aqui a gente tem uma estrutura de um anticorpo monoclonal. Os anticorpos também são glicoproteínas. As cadeias de glicanos estão representadas aqui em vermelho. Aqui na eritropoietina, as cadeias de glicanos estão representadas em verde. Então, quando nós temos proteínas que apresentam esse tipo de modificação, nós precisamos utilizar uma célula hospedeira, que é aquela célula na qual o biofármaco vai ser produzido, que promova, que realize essa modificação pós-traducional de forma adequada, para que a proteína tenha toda a sua estrutura correta e que ela possa realizar a sua atividade biológica. Bactérias, organismos procariotos, praticamente não realizam modificações pós-traducionais como glicosilação. Dessa forma, não é possível utilizá-las para a produção de um anticorpo monoclonal. Nós temos, então, a utilização principalmente de células de mamífero para a produção de glicoproteínas. Com isso, a gente tem um aumento da complexidade de produção desses produtos. A produção de um medicamento em bactérias, ela é relativamente mais fácil do que a produção de um medicamento utilizando células de mamífero. Então, a gente aumenta a complexidade para a produção desses biofármacos que são complexos. Aqui a gente tem uma representação dos diferentes padrões de modificação pós-traducional, no caso glicosilação, que são obtidos com os diferentes tipos de células que são utilizadas, que podem ser utilizadas para a expressão de proteínas recombinantes. Então, aqui, a gente tem a representação de monossacarídeos que constituem glicanos, que formam as proteínas produzidas em células de humanos, em células de animais, em células de planta, em células de inseto e em células de leveduras. Então, as modificações pós-traducionais, como a glicosilação, elas vão ser importantes para a atividade biológica do biofármaco. E é necessário que a gente utilize um sistema que produza essas modificações o mais próximo possível do padrão encontrado nos humanos. Então, por isso que a gente vai utilizar preferencialmente células de animais para a produção de biofármacos.
Aqui a gente pode observar a crescente utilização de células animais para a produção de biofármacos. Até 1989 nós tínhamos 33% dos biofármacos aprovados sendo produzidos em células animais, e essa porcentagem aumenta bastante, chegando aqui em 2015, de 2015 a julho de 2018, com 79%, representado aqui em azul, com 79% dos biofármacos aprovados sendo produzidos em células de mamífero. Bom, então, pensando ainda nessa etapa de crescimento celular, os equipamentos que são utilizados para a produção dos biofármacos são os bioreatores. Bioreatores são equipamentos que são capazes de fornecer as condições ideais para o crescimento das células, fornecer um ambiente asséptico, e é possível controlar diversos parâmetros para a produção desses produtos. Então, conseguimos controlar a temperatura, velocidade de agitação, concentração de substratos, concentração de metabólitos, pressão de diferentes gases, pH. E por que isso é importante? Porque todos esses parâmetros aqui vão influenciar nas características da proteína que é produzida. Então, esses parâmetros têm que ser muito bem controlados e eles são determinados no momento de desenvolvimento do produto. Então, para cada produto que é desenvolvido, todos esses parâmetros são analisados e precisam ser estabelecidos faixas, limites para cada um deles, para que o produto produzido esteja dentro das especificações, ou seja, que esteja com seus atributos de qualidade dentro do esperado. Um exemplo de um atributo de qualidade é o padrão de glicosilação. Então, o padrão de glicosilação de uma proteína, que interfere na sua atividade biológica, que interfere também na sua imunogenicidade, é influenciado por esses parâmetros aqui. Por isso que no momento de desenvolvimento de um produto biológico, para cada produto é necessário se controlar e se avaliar o efeito de cada um desses parâmetros. Aqui eu coloquei para vocês alguns dos parâmetros que precisam ser avaliados durante o processo de crescimento celular para a produção de um biofármaco. Temos aqui um exemplo de um processo upstream para a produção de um biofármaco, nesse caso um anticorpo monoclonal. O processo de crescimento celular parte a partir do descongelamento de uma alíquota do banco de células de trabalho, que contém as células modificadas geneticamente. Essa alíquota é inserida em um meio de cultivo que vai fornecer todos os nutrientes adequados e passa por volumes crescentes, atingindo altas densidades celulares, até que possa ser inoculado em um bioreator de maior volume, que é o bioreator que vai ser utilizado para a produção daquele biofármaco. Nesse exemplo de um anticorpo para a produção de um anticorpo monoclonal, esse processo inicial foi feito por cerca de 10 dias e no bioreator final, o cultivo celular foi conduzido por cerca de 15 dias. Então, o processo total aqui, para um anticorpo monoclonal, dura cerca de 25 dias. Isso vai variar de acordo com como o produto foi desenvolvido. Então, varia de acordo com o tipo de linhagem celular que foi utilizado, com o tipo de produto. São vários parâmetros que vão interferir e também a forma como o processo foi desenvolvido. Os principais tipos de bioreatores utilizados na indústria biofarmacêutica são bioreatores de tanque agitado. Então, aqui nós temos alguns exemplos desses bioreatores. Aqui dentro nós temos o meio de cultivo, onde as células crescem e o biofármaco é produzido. Uma tendência crescente na indústria biofarmacêutica consiste na utilização de bioreatores single-use. Os bioreatores single-use são bioreatores de uso único. Aqui nós temos um bioreator desse de uso único. Ele é constituído de um material plástico que já vem esterilizado, que já vem validado. E ele é inserido em um bioreator de aço inox e dentro aqui dessa bolsa plástica é inserido o meio de cultivo e as células vão crescer. Pensando em uma medicina personalizada, esses bioreatores single-use são bastante eficazes, porque permite uma maior facilidade para a mudança da produção de produtos diferentes. Aqui a gente tem um outro exemplo de um bioreator que utiliza esse sistema de single-use. Aqui a gente pode ver a bolsa plástica na parte superior do bioreator. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma indústria farmacêutica brasileira que utiliza esse sistema single-use na planta produtiva, que é a Libs, com a produção do rituximab, um medicamento, nesse caso, um biosimilar.
Bom, e como que esse processo de cultivo celular pode ser conduzido dentro do bioreator? Esse processo pode ser conduzido por batelada alimentada ou um processo que é chamado de contínuo. O modo de operação que é utilizado na produção de um biofármaco vai afetar diretamente a produtividade do mesmo. A produtividade é a quantidade do biofármaco que vai ser obtido a partir do volume do meio que é cultivado. Então, em um processo de batelada ou processo descontínuo, como que ele funciona? Nesse processo é inserido no bioreator o meio de cultivo, as células geneticamente modificadas a partir de uma alíquota do banco de células de trabalho, e durante toda a execução do processo, a gente não adiciona nenhum tipo de nutriente. Então, todos os nutrientes que são necessários para o crescimento das células e para a produção do produto é adicionado no início do processo, no bioreator. O processo é conduzido por alguns dias sem a adição de mais nenhum nutriente. Isso vai fazer com que a gente tenha uma limitação da produtividade devido ao esgotamento de nutrientes. A gente tem um outro modo de operação, que é chamado de batelada alimentada, que vai apresentar vantagens com relação ao modo de batelada, que vai ser o seguinte: nesse processo de batelada alimentada, durante o processo produtivo, nós temos a inserção de nutrientes. Com isso, a gente vai garantir uma maior densidade celular e uma melhor produtividade do nosso biofármaco. E nesse caso, o produto e as impurezas vão se acumular no meio. Então, acaba sendo uma desvantagem desse processo de batelada alimentada. Na indústria biofarmacêutica, a batelada alimentada é o principal tipo de modo de operação que está sendo utilizado atualmente. Um outro modo de operação que nós temos é o modo de operação contínuo. Nesse caso, o meio de cultivo é inserido no bioreator e o meio cultivado é retirado do bioreator na mesma taxa, de forma que o volume do bioreator fique constante. Uma desvantagem que a gente tem desse modo contínuo, se ele for feito sem a retenção de células, é que a gente vai atingir baixas densidades celulares. Entretanto, se nós realizamos um processo contínuo com retenção de células, que é chamado de perfusão, nós vamos alimentar o bioreator, que está representado aqui com o meio de cultivo novo, vamos retirar o meio de cultivo cultivado, e nós vamos fazer a filtração desse meio, e as células que forem filtradas, elas vão retornar para o bioreator. Desse modo, nós conseguimos atingir altas densidades celulares, e o meio de cultivo, o produto que é obtido aqui, que é filtrado, ele já vai diretamente para as etapas downstream, e ele já pode ser purificado. A gente tem algumas vantagens com relação a esse modo de perfusão, que consiste, por exemplo, se nós temos um produto que é lábil, que se degrada facilmente, esse produto é continuamente obtido e já pode ir para as etapas downstream. Uma desvantagem que a gente pode citar são os altos volumes que são produzidos e que precisam ser processados aí nessa etapa downstream. Passando agora então eu vou pular aqui um pouquinho, que eu queria discutir com vocês acerca dos desafios que a gente tem para a produção de medicamentos biológicos personalizados. Falando aqui de um aspecto geral sobre a purificação, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um processo produtivo para medicamentos para anticorpos monoclonais. Nós temos esse processo que eu trouxe aqui para vocês, várias etapas cromatográficas que são necessárias para que a gente consiga atingir altos graus de pureza do nosso biofármaco. E para o desenvolvimento de um produto, são necessários vários testes com diferentes tipos de cromatografia para que a gente consiga atingir um grau de pureza adequado do nosso biofármaco. Então, aqui nesse exemplo, que é de um anticorpo monoclonal, a gente utiliza cromatografia de afinidade, cromatografia de troca iônica, cromatografia de exclusão molecular. E entre essas cromatografias, a gente tem etapas para que a gente faça a inativação de vírus, filtração esterilizante, até chegar no invase. E para cada produto, a gente precisa desenvolver um processo diferente para que a gente consiga promover a purificação. Pensando então em desafios para a produção, o desenvolvimento de biofármacos e de biofármacos personalizados, a gente tem desde o desenvolvimento das linhagens celulares recombinantes, que é um processo que não é trivial. Então, para um medicamento biológico que é comercializado para toda a população, a gente já tem um desafio na produção e no desenvolvimento dessas linhagens celulares,
Pensando então em um produto para uma terapia personalizada, a gente tem que conseguir produzir essa linhagem celular em um tempo menor, para que seja viável a produção do nosso biofármaco para tratamento de um paciente específico. A gente passa também por desafios aí no desenvolvimento de todo o processo produtivo, tanto das etapas upstream quanto downstream, para cada um desses produtos desenvolvidos, chegando também no desafio da caracterização dessas macromoléculas e pensando em aspectos mais gerais, como recursos humanos especializados nessa área, que é escasso atualmente, e os altos valores agregados para desenvolvimento dos produtos e para a implantação de plantas biotecnológicas para a produção desses produtos. Então, são todas questões que a gente precisa pensar e discutir, objetivando aí o desenvolvimento de técnicas que permitam, de forma eficaz e viável, a produção de medicamentos biológicos de forma específica. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Foi um grande prazer.